Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Chegamos para a nossa aula de geografia da semana. Hoje nós vamos fazer uma atividade no caderno, mas antes, tia vai fazer uma revisão do assunto para ficar mais fácil na hora que você for responder sua atividade, ok? Começando desde o início do livro 3, onde estamos falando sobre o campo. Então, nós vimos que o campo é bem diferente da cidade. Lembra que nós estudamos sobre o campo? Nós vimos que o campo tem poucas casas, o campo tem muita vegetação, tem muito espaço. E o trabalho que é desenvolvido nesse lugar, as atividades são principalmente o cultivo de alimentos, que a gente chama de agricultura, a criação de animais, que a gente chama de pecuária, e a produção de matérias-primas para transformar em outros produtos. Então, o que é agricultura? Plantar alimentos e depois colher para a gente comer. O que é pecuária? É a criação de animais, também para se alimentar e para vender, para comercializar. E das matérias-primas, a gente transforma em outros produtos através da indústria. Então, o campo é um lugar mais tranquilo do que a cidade, porque tem pouco movimento, poucas casas, né? E também menos pessoas do que na cidade. Nós vimos aqui duas fotos comparando o campo com a cidade. Nós percebemos que são dois espaços completamente diferentes. A cidade é muito movimentada, muito cheia de construções. E o campo não, ele é bem mais tranquilo e mais cheio de espaço. Como é o trabalho no campo? Nós vimos que o modo de vida e o modo de trabalho que é desenvolvido no campo também é muito diferente da cidade. Ele precisa, inclusive, da ação do tempo, da ação do clima para favorecer esse trabalho, porque conforme a gente está vendo aí na foto, na imagem, se chover demais, a agricultura pode ser prejudicada, a plantação pode ficar alagada. Então, os trabalhos desenvolvidos no campo também precisam do clima, para que eles possam dar certo, do clima adequado. Do mesmo jeito, a criação de animais. Vimos também que o trabalho no campo é intensivo. O que significa isso? Significa que o trabalho lá é feito direto, sem intervalo de tempo. Não tem final de semana, não tem feriado. As pessoas do campo trabalham direto. Por quê? Porque os animais e as plantas precisam de cuidado todos os dias. Na cidade nós temos os feriados para descansar, nós temos o final de semana, mas no campo não, o trabalho é intensivo. Isso significa que todos os dias tem trabalho no campo. Às vezes as pessoas são contratadas lá para um serviço temporário. Só quando o fazendeiro precisa deles para plantar e depois para colher os alimentos. Quando não está precisando, eles são dispensados. Então, quem faz esse trabalho temporário? São os boias frias, aquelas pessoas que quando vão trabalhar já levam a sua marmita, seu almoço para comer frio ao meio-dia. Por isso que receberam esse nome, né? E também, dependendo do tipo de terreno, do tamanho, é desenvolvida uma atividade diferente no campo. Por exemplo, se o terreno for pequeno, essa atividade é desenvolvida pelo próprio agricultor e sua família. Porque tudo que eles vão colher, eles vão se alimentar. É chamada de agricultura de subsistência ou agricultura familiar. Porém, se o terreno for maior, médio ou grande, é desenvolvido nesse lugar a agricultura comercial, porque tudo que eles colherem, eles vão vender. O que é que nós vimos mais sobre o campo? Vimos que existem alguns trabalhadores que são da cidade, mas quando é necessário, eles vão ajudar no trabalho do campo. Por exemplo, os veterinários, que cuidam da saúde dos animais, os agrônomos que cuidam das plantas. Então, quando precisa, eles prestam serviço no campo. E os produtos que vêm do campo? Nos alimentamos deles. Tudo que a gente come praticamente veio do campo. Mesmo aqueles que foram transformados pela indústria, sua matéria-prima veio do campo. Então, se o produto não foi transformado, se ele chegou na nossa casa do jeito que ele saiu do campo, por exemplo, as frutas, verduras, legumes, eles são in natura. A gente chama de in natura, são naturais. Se eles foram transformados, por exemplo, o pão, que
que precisou do trigo, do ovo, da manteiga, eles são chamados industrializados. Então, o que é um produto in natura? É o produto natural, que chega à nossa casa do jeito que saiu do campo. E o que é o produto industrial? É aquele que passou por transformação na indústria. Vimos também que a tecnologia já está presente no campo, não é? Hoje se usa máquinas, equipamentos, fertilizantes, agrotóxicos. Essas coisas são criadas em laboratórios e servem para ajudar no campo. Até mesmo drones, que são super modernos, já são usados no trabalho do campo. Vimos que o Brasil é um país muito grande, como nós sabemos, e que ele hoje produz muito alimento. É um dos maiores produtores de alimento do mundo. O que ajuda para que o Brasil consiga ser assim? O tamanho do território, o predomínio do clima quente e úmido, que é o nosso clima na maioria, muita água que nós temos aqui, o desenvolvimento tecnológico, que ajuda a produzir mais, e a força de trabalho. Depois nós falamos sobre a cidade. Vamos ver um pouquinho sobre a cidade? O que é uma cidade? Vocês lembram o que é uma cidade? Pois vamos relembrar agora. A cidade é um lugar que tem muita concentração de pessoas e essas pessoas vivem e trabalham nesse lugar. Temos até aqui a foto, né? A cidade tem muitas pessoas. É lá onde elas trabalham e desenvolvem suas atividades, né? E vivem também, moram. Vimos que a cidade é bem diferente do campo. Tem muitas construções, tem muita poluição, tem muito movimento, tem muitas pessoas, as residências são próximas umas das outras. Isso é o que tem na cidade. Vimos também que a cidade está toda dividida em bairros. Dependendo do tipo de bairro, ele recebe um nome. Por exemplo, os bairros residenciais. O que é um bairro residencial? É um bairro que tem muitas residências. Pode ser casa, pode ser prédio, é onde as pessoas moram. Então, se tem muita casa e alguns tipos de comércio, é um bairro residencial. Se tem mais residência do que outras coisas, é um bairro residencial. Mas no bairro residencial também tem comércio. Tem uma padaria, tem uma lanchonete, tem algum comércio nesse bairro, para que as pessoas não tenham que ir no centro da cidade comprar alguma coisa. O bairro comercial, o nome já está dizendo, ele tem muito comércio, mais do que qualquer outra coisa, é muito movimentado, porque as pessoas vão para lá comprar coisas. Então, se tem um bairro que tem muito comércio, ele é chamado de comercial. E bairro industrial é aquele que tem muitas indústrias, muitas fábricas. Nesse bairro tem muito movimento de caminhões, porque os caminhões vão levar matéria-prima para a indústria e também de pessoas que trabalham nessas fábricas. Ok? E vamos ficar por aqui no livro. Agora a tia vai mostrar para vocês a atividade que nós vamos fazer. Vocês vão copiar essas perguntinhas no caderno. Depois que vocês copiarem, vocês vão responder. São 3 aulas. Vocês do vídeo veem tudo de uma vez só, né? Quem está na sala de aula assiste 2 aulas, outro dia assiste uma aula, mas vocês vão ver as 3 de geografia. Então, vocês vão copiar as perguntinhas no caderno, pegar o livro 3, desde o início, procurar a resposta, responder. Tia vai deixar aqui algumas páginas para você ver, anotar. E depois a gente libera o gabarito para ver se você acertou tudo. Então, defina agricultura e pecuária. Você vai dizer o que é agricultura e o que é pecuária. Tem lá no livro 3, lá no início do livro 3, que tia falou agora. Quais são as características do trabalho nas pequenas propriedades? Nós vimos que a pequena propriedade trabalha de uma forma, as médias e grandes de outras. Então, como é na pequena propriedade? Quem é que trabalha na pequena propriedade? E o que eles produzem? Vai para onde? Serve para quê? Número 3. Por que o trabalho no campo é intenso? Por que o trabalho no campo é assim? De forma muito intensa. Vocês vão olhar lá no livro e vão responder. Ah, porque lá no campo é assim o tipo de trabalho, né? Então, por que ele é chamado de intenso ou de intensivo?
4. Qual é a diferença entre os produtos in natura e os produtos industrializados? Aí vocês vão dizer, os produtos in natura são assim, os industrializados é porque são assim, certo? 5. O que é uma cidade? Acabamos de dizer o que é uma cidade. Você vai lá no livro e aí você pode colocar aí o conceito de cidade. O que significa uma cidade? 6. O crescimento da população de uma cidade pode ocorrer por 2 motivos. Quais são esses 2 motivos? Está lá no livro também. Pode ler logo depois de cidade, vem explicando isso. Como é que uma população de uma cidade pode crescer? Se acontecer isso ou isso. Está lá. 7. Defina, ou seja, diga o que são bairros residenciais, comerciais e industriais. Então, você vai escrever aí, bairros residenciais são esses bairros que são assim, comerciais são os bairros que tem isso, industriais são os bairros que tem isso, ok? Depois, esse aqui para quem está em sala de aula é quando a gente tem só uma aula, mas como vocês vão ver as 3, então aqui é para a terceira aula, né, de geografia. Também no caderno, você vai desenhar uma imagem que represente o campo e depois você vai escrever um pequeno texto, pelo menos umas 10 linhas, falando como é a vida no campo. Pode ler o livro novamente, ter ideias e aí você vai escrever como é a vida no campo. Certo? Você pode pesquisar entre as páginas 175 até 180, tá falando lá como é a vida no campo. Aí você faz o seu texto usando a sua criatividade. Na número 2, você vai escrever os nomes de 6 produtos in natura e 6 produtos industrializados. 6 de um lado, 6 do outro. E essas são as páginas que você vai poder pesquisar a sua atividade para responder. Mais tarde, tia libera o gabarito e você vai conferir se está tudo certo. Se não tiver, você vai apagar e vai corrigir, vai ajeitar. Ok? Então, por hoje é somente isso. Um abraço a todos, faça no capricho, qualquer coisa pode nos procurar, que nós ajudaremos vocês. Tchau para todos e até a próxima aula.